Senhores, estamos aqui de volta para mais um vídeo dessa série. Apresento-lhes aqui hoje, não é nenhuma novidade, mas vou falar um pouco sobre ele com detalhes, sobre o Sonoff TH16. Basicamente, isso aqui é um controlador liga-desliga, com uma característica especial porque ele tem uma entrada para sensor de temperatura e umidade. E baseado nisso, você pode fazer diversas automações. E eu vou explicar como é que eu utilizo e por que eu montei esse cara dentro dessa caixa aqui. Eu vou abrir para mostrar o que tem aqui dentro. Então vamos lá. Estamos aqui com a caixa aberta, certo? Eu fiz um furinho aqui na caixa para poder conectar e desconectar o sensor aqui. Esse aqui é um sensor de umidade e temperatura. Então, ele mostra as duas informações lá através do aplicativo. E o que diferencia o TH16 do TH10? Eles são o mesmo, vem no mesmo formato, no mesmo tamanho. A diferença é que um vem com um relé para 10 amperes e o outro para 16 amperes, tá? O fato de eu ter montado ele dentro dessa caixa é porque eu coloquei aqui uma tomada de 20 amperes. Poderia ter colocado direto aqui no dispositivo? Poderia. Mas assim, o meu objetivo com isso daqui é ligar um aquecedor. E o aquecedor ele consome, aí eu já fiz o teste, chega a 1400 watts, ok? Bom, 1400, 16 amperes suportaria, mas eu particularmente não confio. Isso aqui é um circuito... É um circuito impresso, apesar dele ter algumas trilhas aí para a parte de energia mais grossas. Eu preferi montar aqui dentro dessa caixa com um fusível para segurança, um fusível somente para o dispositivo e outro para onde realmente passa a corrente mais alta. E aí, no caso, eu estou usando esse relé da Finder de 16 amperes, é um relé industrial, então a corrente alta, de fato, do meu aquecedor passa dentro desse relé e não do dispositivo, tá? Como é algo que eu quero acionar remotamente, quero poder chegar em casa já com o ambiente aquecido, eu preferi montar essa caixa fechada com fusível e com um relé garantido aí que suporta toda essa corrente. Estou utilizando um cabo aqui com 3 fios de 1,5, então é mais do que suficiente para o que eu preciso, e tomadas no padrão de 20 amperes, tá? Lembrando que eu não uso adaptador nenhum aqui, lá no meu quarto eu coloquei um plug desses na parede de 20 amperes para a coisa ficar toda certa. Então com isso daqui eu tenho mais segurança em manter isso aqui ligado quando eu não estou ou acionar remotamente. E aliado a isso eu coloquei esse TH16 porque eu posso controlar, desliga por umidade, por temperatura, então ele vai trazer possibilidades aí que eu não teria normalmente, certo? A caixa ficou um pouquinho grande aqui realmente, eu já montei uma outra aqui nos mesmos moldes, uma caixa bem mais fina, com uma tomada já embutida aqui, ao invés de ter esse cabo, e um LED indicador aqui está ligado ou desligado. Depois eu vou abrir essa daqui para mostrar também, mas o fato é que essa aqui está usando um Sonoff Basic, essa daqui está usando um TH16, então essa caixa aqui eu não tenho possibilidade de medir umidade e temperatura, ou fazer diretamente um sistema automatizado para ligar e desligar baseado nessas condições, certo? Então, vou mostrar essa caixinha aqui mais de perto. Daqui em mais detalhes, tá? Então, eu entro aqui com a tomada, nesse caso aqui, esse cara aqui, entro aqui com essa tomada de 20 amperes, tá? Ele entra por esses fios aqui, passa pelas caixas de fusível, tá? A saída da primeira caixa é a energização do dispositivo da Sonoff, e a saída do dispositivo da Sonoff está ligada nesse relé. Então, quando eu ligo esse dispositivo, ele aciona o relé, que deixa passar a energia através desse fio branco, que é quem de fato está ligado no relé, que liga aqui nessa saída, onde eu posso conectar dispositivos aqui no caso de até
15 amperes, limitado pelo fusível que eu coloquei aqui de 15 amperes. Então essa foi a caixinha que eu montei para poder deixar isso daí ligado direto lá no meu quarto. Vou abrir o aplicativo aqui do EWILink. E vamos começar a mostrar. Então estou aqui com o aplicativo aberto já. Esse cara já está adicionado aqui no aplicativo, porque já é um equipamento da minha utilização. E ele está conectado aqui como sendo o aquecedor. Então ele já mostra esse desenho diferente aqui com temperatura e umidade. Entrou nele e já está mostrando aqui, ó, 25,8 graus e 75% de umidade relativa. Vamos ver as opções que ele tem. Notificações de push, que é para notificar quando liga, quando desliga. Registros, para mostrar todas as vezes que foi ligado ou desligado. Indicador de rede, é só para acender ou apagar esse LED azul que tem aqui. Então se eu desligar aqui, ele apaga. Se eu ligar aqui, ele acende. Definições de pulso, né? O que é o pulso? Eu escolho aqui quanto tempo eu quero de pulso. Vai até... Vamos ligar aqui, mas acho que ele vai até 1 hora. Certo? Certo. Você pode definir até 1 hora. Então, ligou, passou o tempo de pulso, ele desliga sozinho. Vai de meio segundo até 1 hora. Unidade de temperatura, você pode escolher Fahrenheit ou Celsius, que é o que nós estamos acostumados aqui. Uma coisa que chama atenção, ele não tem aquele controle de LAN dentro da sua rede local. Se a internet cair, você perde completamente a conexão com esse cara. Você não consegue nem mesmo conectar pela sua rede local, pelo seu roteador, para poder ligar ou desligar, ou ver uma temperatura ou uma umidade. E que mais que ele não tem? E ele também não tem uma característica importante aqui, que é o estado de arranque. Ou seja, ele está ligado, acabou a energia. Quando a energia voltar, ele vai voltar ligado, desligado, ou ele vai lembrar como ele estava e voltar naquele estado? Pelos testes que eu fiz aqui, ele sempre volta desligado, diferente do Sonoff Mini, do Basic, que tem essa função de você escolher. Então, se ele estava ligado, acabou a energia, voltou, eu quero que ele volte ligado. Ou se estava desligado, eu quero que ele volte desligado. Esse aqui, no caso, sempre volta desligado, tá? Seguinte, vamos falar desse modo automático, então. Bom, eu posso ligar, desligar. Mas se eu puser no modo automático, ele vai fazer isso baseado na temperatura ou na umidade do sensor. Então, por exemplo, mudei aqui para o modo automático, controle por temperatura. Então, temperatura maior que... Vamos ver que temperatura que está aqui nesse momento. Nesse momento está 25,8, né? Então, eu vou colocar aqui modo automático. Eu vou colocar com uma temperatura maior que 27, ele liga, tá? E vou colocar com uma temperatura menor que 26, ele desliga, certo? Então, ligado, desligado, vou mandar ativar e guardar. Agora, como vocês podem ver aqui, ó, o controle manual não funciona mais, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Pegar o sensor dele aqui e vou... Ligou. Bateu 27, ligou. Qual é a vantagem desse modo automático? Esse aqui não depende da internet para funcionar. Então, a partir do momento que eu coloquei esse modo automático, não importa se o seu roteador está funcionando, se a sua internet está conectada, ele continua trabalhando. Então, a menos que sua casa não tenha energia, obviamente, do restante ele vai continuar respeitando o processo automático que você colocou. Então, apesar dele não ter aquela função de voltar ligado, voltar desligado, ele tem esse modo automático que funciona de todas as formas, e ele também não tem aquele modo de acesso pela rede local, mas ele continua trabalhando. Então, dependendo da aplicação que você estiver fazendo, você vai sempre estar com a sua automação disponível, independente das condições da sua rede. Então, isso eu achei uma grande vantagem, tá? Eu vou desligar agora aqui o modo automático para mostrar algumas outras funções, tá? O que você pode fazer? Digamos que eu quero utilizar esse outro cara aqui que eu montei. Ele tem um Sonoff Basic aqui, então ele não tem sensor de temperatura, nem sensor de umidade. Mas esse cara aqui tem. Então, o que eu posso fazer?
eu posso vir aqui no aplicativo utilizado aqui pela Sonoff, que é o EWI-Link. Eu venho aqui em cena, eu posso criar uma cena dizendo que quando o aquecedor tiver com a temperatura acima de 25 graus, por exemplo, somente essa condição, tá? Mas você pode pôr aqui múltiplas condições também é uma possibilidade, tá? Só que múltiplas condições é com dispositivos diferentes, então se eu já pus uma condição nesse aqui, eu não posso repetir, ele não aparece mais aqui para mim na lista. Mas assim, definir a condição, então quando a temperatura estiver acima de 25, então eu vou adicionar um dispositivo inteligente. No caso, esse cara aqui, ele é a tomada 20 amperes caixa com LED, eu dei esse nome, ele não está em uso, é só para eu saber que é ele. Eu quero que ele ligue, guardar. Vou dar um nome aqui, ligar aos 25 graus. Prontinho. Então agora tá aqui, é uma cena automática toda vez que esse dispositivo passar de 25 graus, identificar uma temperatura maior que 25 graus, ele manda ligar esse daqui. Tá? A desvantagem é que essas cenas, se você tiver sem internet, ela não vai funcionar, ela depende dos servidores. E uma outra possibilidade que dá para fazer aqui nas cenas, que é algo bastante interessante também, deixa eu eliminar essa cena que eu acabei de criar para teste, mas aqui eu tenho uma cena automática aqui, que é o seguinte: todos os dias às 6 da manhã liga a luz do quarto, tá? Até aí, ok, é uma cena, ela está ativada aqui em cima, então todos os dias às 6 da manhã acende a luz do quarto, cena automática. Mas digamos que, aqui para exemplificar, digamos que se a temperatura estiver muito baixa, ou seja, se a temperatura estiver abaixo de 22 graus, que é frio, não sei, aí vai da opinião de cada um. Então a temperatura abaixo de 20 graus, que é frio, eu não quero que minha luz acenda às 6 da manhã. Mas essa cena está ativada, então ela vai sempre acender. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma cena que controla outra cena. Então vou adicionar. Então se o meu dispositivo aquecedor, que é esse dispositivo, estiver marcando uma temperatura abaixo de 20 graus, então esse é o trigger, esse é o gatilho. Então se a temperatura estiver abaixo de 20 graus, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cenários, ao invés de dispositivo, que é para controlar um outro dispositivo, eu vou vir aqui em cenários inteligentes, vou vir aqui em ativar ou desativar cenas automáticas, vou escolher aquela minha cena automática e vou mandar desativar. E desativar o ligar luz do quarto. Prontinho, então agora eu tenho uma cena, que é essa primeira, que controla essa segunda cena. Então essa segunda cena ela está ativada, todo dia minha luz acende às 6 da manhã. Mas se a temperatura cair abaixo de 20 graus, então ele desativa essa cena que acende minha luz. Aí eu posso dormir à vontade. Então, essas são as funções. Um ponto que é importante de salientar aqui, eu vou abrir o aplicativo aqui do assistente da Amazon. Não vou falar o nome aqui para não ficar acionando a caixa de vocês. Mas eu vou vir aqui, vou procurar o dispositivo chamado aquecedor e, surpresa, no aplicativo aqui da caixa de som da Amazon, ele não mostra nem temperatura e nem umidade. Logo, você não pode criar uma cena diretamente aqui pelo aplicativo baseado em temperatura e umidade deste dispositivo aqui. Não é possível fazer isso, tá? Eu tenho aqui outros sensores, mas são os sensores Zigbee, tá? Esse sensor de porta, sensor de presença, sensor de temperatura, são outros. Esses sim funcionam no dispositivo aqui da caixa de som. Mas no caso aqui do TH16, do TH10, não funciona. Você só consegue criar suas cenas, criar os seus modos automáticos baseado em temperatura e umidade através do aplicativo da própria Sonoff,
que é o E-Link. O que a gente consegue fazer aqui por esse aplicativo, no aplicativo da caixa de som, é apenas ligar, tá ligado? E desligado. Tá? Então, isso é tudo. Espero que tenha ficado claro para vocês as possibilidades aí que esse cara representa. Dependendo da aplicação que você vai fazer, ele é essencial justamente por conta dele ter esses sensores de temperatura e umidade. Vai dar para fazer bastante coisa. Aqui no meu caso eu estou usando para um aquecedor, um aquecedorzinho daqueles que é um ventiladorzinho. Mas uma coisa legal, aqueles aquecedores, por exemplo, eles descem muito a umidade do ar. Eles secam muito o ar. Então você pode criar uma cena também, que para quando a umidade descer muito, você liga um outro dispositivo que liga um umidificador. Então tá aí uma outra aplicação que pode ser feita através das cenas, para automatizar. Tá? E antes de finalizar, eu vou fazer um teste de consumo desse dispositivo, quanto que ele consome só pelo fato dele estar ligado na tomada, e vou abrir essa caixa aqui para mostrar ela por dentro também. Liguei ele aqui, ele está na tomada, em modo desligado, então ele está consumindo 0.1 watt, 0.2, o que realmente é bem baixo, é mais baixo que o Sonoff Mini e que o Sonoff Basic, tá? E essa aqui é a outra caixinha que eu montei também com um relé adicional para suportar até 15 amperes. E utilizando um Sonoff Basic nesse caso, também com as duas caixinhas de fusível, cabo de 3 de 1,5, certo? Essa aqui, e essa aqui eu coloquei um adaptador de tomada aqui direto, também com tomada de 20 amperes. Nesse caso eu tenho duas caixas aqui que eu posso ligar cargas mais pesadas, até para ligar uma fritadeira nesse cara aqui, não sei onde isso seria útil, mas poderia fazer. É isso aí. Fechamos mais um vídeo com informações sobre um produto. E não só isso, mas como eu montei eles aqui em casa e como eu aplico. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Até mais.